Ia demitido. Sérgio, o Renato tem poder de presidente no Grêmio. Isso é fato. O Renato tem poder de presidente. Adquirido e conquistado por ele pela sua trajetória como jogador do Grêmio, como técnico do Grêmio, pela história que tem no Grêmio, pela bagagem que ele tem de Grêmio. O Renato fez uma manifestação de protesto, uma manifestação de denúncia contra o senhor Jailson Macedo, diretor de arbitragem da Federação Baiana de Futebol. O que estava fazendo o diretor de árbitros da Federação Baiana de Futebol na Fonte Nova, junto ao quarto árbitro, pressionando o quarto árbitro? Aí há um desequilíbrio. O seu Jailson Macedo desequilibrou o momento em que ele denuncia e que ele fala que Diego Costa fez pronunciamento forte contra o árbitro, sendo ele desmentido pelo técnico Renato. E tem outra, o CNM está na hora de ir para a rua. O CNM não tem mais moral para comandar essa arbitragem brasileira. Moral nenhuma. E aí o Renato diz, Sérgio, será que tudo que o presidente do Botafogo, o Textor, disse não vai ser investigado, não vai ser analisado, não vai ser avaliado? Porque o campeonato ele se torna um campeonato que está se desmoralizando a cada rodada por arbitragens fracas, por arbitragens pífias. O Grêmio já foi extremamente prejudicado no primeiro jogo contra o Vasco da Gama, onde não deram um pênalti claríssimo, um pênalti de concurso, um pênalti surreal, onde o jogador Piton segura a bola. Pois o Grêmio hoje teve de novo na arbitragem do Braulio, que é um árbitro fraco, não é de hoje. A gente conhece o Braulio há muito tempo, apitando campeonato brasileiro, apitando campeonato catarinense, ele é da Federação Catarinense de Futebol, onde ele lá também em Santa Catarina é extremamente questionado e combatido tanto pelo Avaí, quanto pelo Figueirense, pelo Marcílio Dias, pelo Brusque, pela Chapecoense. Ele não é um bom árbitro de futebol. E hoje mostrou que é um árbitro que segura o jogo, que catimba o jogo, que tranca o jogo, que perturba o jogo, que enerva o jogo e que descontrola o jogo. E aí eu vou perguntar de novo o que eu perguntei, o que o Renato perguntou: o que Jailson Macedo estava fazendo no campo? O que o diretor de árbitros da Federação Baiana de Futebol estava fazendo no campo? Pressionando quem? Pressionando o quarto árbitro? Pressionando o Braulio? Pressionando quem? O que ele fazia? O que justifica o diretor de arbitragens da Federação Baiana de Futebol estar no campo? Para prejudicar o Grêmio, para trazer problemas para o Grêmio, para proteger o seu filiado, no caso o Bahia. Não acredito nisso, o Bahia não precisa disso. Como disse o Renato, o Bahia foi superior ao Grêmio, o Bahia mereceu ganhar o jogo, e se fosse 2-0 não seria nada de excepcional, se fosse 3-0 não seria nada de excepcional. Mas por que Jailson Macedo, diretor de árbitros da Federação Baiana de Futebol, estava dentro do campo? Isso alguém tem que explicar. O CNM tem que explicar, o CNM, que é o diretor nacional de árbitros, que faz o quê? Absolutamente nada. O CNM tinha uma live que ele fazia, pelo menos ele falava dos... Não, nem mais isso, ele cortou a live dele. Então, a arbitragem no futebol brasileiro, ela não tem comando nacional, ela não tem comando local, ela não tem comando nenhum. A arbitragem no futebol brasileiro está falida. A arbitragem no Brasil está quebrada. A arbitragem no Brasil ou se renova, mas renova de uma maneira diferente, de uma maneira oxigenada, de uma maneira transparente, de uma maneira clara, de uma maneira cristalina, ou nós vamos ter todas essas suspeitas. Suspeita por cartão vermelho, suspeita por isso, por aquilo, por acolá. E não é bom para o futebol, não é saudável para o futebol. O futebol é jogado dentro de campo. Dentro de campo, Bahia foi superior ao Grêmio? Foi superior ao Grêmio. O Grêmio não jogou bem? Não jogou bem. O Grêmio está cansado, está esgotado. É o ônus, eu falei na transmissão. O cansaço do Grêmio que se arrastava em campo por parte de alguns jogadores é o ônus de um time que joga todos os campeonatos. Então não joga todos os campeonatos. Mas o Grêmio que é copeiro, o Grêmio que tem no seu torcedor DNA de vitória, o torcedor que quer sempre conquistar mais e mais, ele tem que arcar com
condição que também é de ter uma limitação física, porque ninguém é de ferro, ninguém é de aço, ninguém é movido a querosene ou a gasolina, não. Declaração do John Textor, atenção. Atenção, abre